Boa noite, galera. Tudo bem, meus combatentes? Galera do bem? Saudade de vocês, hein? Segundo período da nossa FAC, FUNAM. Pedindo licença aqui para entrar no grupo de vocês, tá bom? Da professora Poliana. Já estou sabendo aí que está conduzindo de maneira muito bacana as aulas. Show de bola! Galera, olha só. As últimas duas aulas nossas, tá bom? Ministradas por mim, foram gravadas no sistema, mas eu não sei o que aconteceu que não deu para disponibilizar lá não, tá bom? Eu cansei de brigar com o sistema, então eu gravei as duas últimas aulas novamente, tá? Para o pessoal do terceiro período, as duas últimas aulas, e agora estou gravando as últimas duas aulas para vocês. Vou gravar uma aula hoje, terça-feira, e amanhã a última aula. Hoje, conflito aparente de normas e amanhã, lei penal no espaço. Vou disponibilizar da forma que a gente sempre fez, né? Aí vocês poderão assistir, revisar, até enjoar da cara do tio Chamone, tá bom? E esse coronavírus aí, galera? O negócio tá feio, hein? Cada um fala uma coisa, ninguém sabe em quem acreditar. E aí? Eu, na verdade, estou estou me cuidando. Máscarazinha direto, álcool gel, praticamente tomando banho de álcool gel e confiando em Papai do Céu. Beleza? Mas vai dar certo, tá bom? Ó, já tô avisando, hoje vai sair sangue da tela do celular, da tela do computador, tá? Vai sair sangue, direito penal na veia, beleza? Vamos lá, galera do bem. Olha só, aula de hoje, conflito aparente de normas, tá? Conflito aparente de normas. Amigos, eu vou falar pausadamente, tá bom? Para aqueles que gostam de anotar, né, poderem acompanhar a aula aí no formato mais próximo possível do presencial, tá bom? Então vamos lá? Conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas, dona Edna. Vamos lá? Conflito aparente de normas, Camila, Amarildo. Pegaram o caderno já? Vamos lá, gente. Cláudio, Marcão. Olha só. Conflito aparente de normas, Roberta. O que é conflito aparente de normas? Quando aparentemente, tá bom? Aparentemente, eu tenho duas ou mais normas aparentemente aplicáveis ao mesmo fato. Aparentemente. Daí um conflito aparente de normas. Eu tenho aparentemente duas ou mais normas aplicáveis ao mesmo fato. Mas só uma norma pode realmente ser aplicada ao fato. Isso é o conflito aparente de normas. Mais uma vez, quando eu tenho duas ou mais normas aparentemente aplicáveis ao mesmo fato, ao mesmo ato, mas só uma dessas normas pode ser realmente aplicada ao fato. Olha só, galera, disparo de arma de fogo é crime, não é? Ou não? Quem acha que não é, pode pegar uma arma de fogo, um 38, em frente à FUNAM, e começar a sair atirando para cima, lá em frente ao batalhão da Polícia Militar, né? Descarrega lá um 38 para cima, já levem meu cartão, tá bom? Que aí vocês terão com certeza problemas. Obviamente, né, gente, que vocês não vão fazer isso, porque vocês sabem que não se deve fazer isso, né? Então, disparo de arma de fogo é crime. Inclusive, eu não manjo nada de física, não.
mas eu tenho 2 irmãos engenheiros, um engenheiro mecatrônico e o outro engenheiro de controle e automação. E esses caras, esses engenheiros que ficam estudando esses negócios, ficam meio doido, né? Estuda muito negócio de cálculo. Segundo meus irmãos, o projétil desce com a mesma velocidade que sobe. Aí eu fico me perguntando, se você dá um tiro para cima e o projétil desce com a mesma velocidade que sobe, e se ele descer e pegar na cabeça de alguém, né? Então esse negócio de dar tiro para cima para testar revólver, sei lá, eu não faço não. Olha só, mas vem cá, vamos retomar o raciocínio, amigos, tudo bem? Disparo de arma de fogo, crime previsto lá no Estatuto de Desarmamento. Crime. Homicídio também é crime. Artigo 121 do nosso Estatuto Repressivo Penal. Código Penal, Código dos Códigos, né? Artigo 121 é crime. Se A mata B com disparo de arma de fogo, A matou B com disparo de arma de fogo. A vai responder por qual crime? Homicídio. Homicídio. Então percebam aqui, galera, olha só. 2 ou mais normas aparentemente aplicáveis ao mesmo fato. Aparentemente incide o artigo 121 do Código Penal, homicídio e o disparo de arma de fogo do Estatuto de Desarmamento. Aparentemente. Olha um conflito aparente. Por que é um conflito aparente? Porque não é um conflito real. Eu só vou aplicar uma norma, artigo 121. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas eu quero que vocês comecem a enxergar o que é o conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas. Quando eu tenho 2 ou mais normas aparentemente aplicáveis ao mesmo fato, mas só uma das normas pode ser realmente aplicada ao fato. Bacana. Mas peraí, ô tio Leandro, me esclarece uma coisa. Como que eu vou saber qual norma vai ser aplicada ao fato? Tio Chamoni responde. Olha só, nós temos 4 princípios que solucionam 4 princípios que solucionam os problemas decorrentes do conflito aparente de normas. 4 princípios. Vamos lá? Princípio da especialidade. Especialidade. Primeiro princípio. Especialidade. Segundo princípio. Princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade. Para quem está anotando. Primeiro princípio, especialidade. Segundo princípio, subsidiariedade. Subsidiariedade. Terceiro princípio, princípio da consunção. Consunção. Então, primeiro princípio, princípio da especialidade. Segundo princípio, princípio da subsidiariedade. Terceiro princípio, princípio da consunção. E o quarto princípio, princípio da alternatividade. Alternatividade. Então, esses 4 princípios, especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade, são os 4 princípios que resolvem os problemas decorrentes do conflito aparente de normas. Então, amigos, vamos encarar esses princípios para vocês dominarem o conflito aparente de normas? Vamos? O primeiro princípio é o princípio da especialidade. E o que diz o princípio da especialidade? O princípio da especialidade diz o seguinte: no conflito entre uma norma geral
e uma norma especial, prevalece a norma especial. Já vou explicar, não fiquem ansiosos, tá bom? No conflito entre uma norma geral e uma norma especial, prevalece a norma especial. Olha só, a norma geral e a norma especial estão em conflito. Prevalece a norma especial. A norma especial, para vocês enxergarem, a norma especial é aquela norma que tem todos os elementos da norma geral. Todos os elementos da norma geral. Todos. A norma especial possui todos os elementos da norma geral. E mais alguns que são chamados de elementos especializantes. Então, a norma geral, queridos, a norma especial possui todos os elementos da norma geral. Todos os elementos da norma geral. E mais alguns que são chamados de elementos especializantes. Artigo 121 é matar alguém, não é? A mata B. Não é matar alguém? Artigo 121, matar alguém. Se A mata alguém, A mata B, homicídio. Tá? Uma pessoa mata outra. Homicídio. Mas olha que legal. Olha que situação interessante. Vamos imaginar uma pessoa, uma secretária do lar, né? Que fica grávida e esconde a gravidez do seu patrão, da sua patroa, né? Durante os 9 meses. Ela utiliza aquelas roupas folgadas, esconde a gravidez, consegue esconder durante 9 meses. E dá à luz, né? Tem o filhote, o filhinho, dá à luz lá no quarto que ela dormia na casa da sua patroa. E logo após o parto, ela mata o filho. Logo após o parto, ela mata o filho. E ela estava sob a influência do estado puerperal. Olha que situação, hein? Existe um crime chamado crime de infanticídio. Tá bom? Infanticídio. Infanticídio, vocês vão estudar na parte especial, com a competente professora Clara. E o crime de infanticídio fala justamente isso, né? Pune a mãe que mata o filho logo após o parto, sob a influência do estado puerperal. É o infanticídio. E peraí. Olha aqui, gente, vamos concentrar. Quando a mãe mata o filho, ela não matou alguém? Matou alguém. A gente não falou agora há pouco, quando no homicídio alguém mata alguém? O que o homicídio traz pra gente? Matar alguém. Então, olha só. No infanticídio também há essa situação, matar alguém. Só que existem outros elementos. Quem mata tem que ser a mãe, a pessoa que ela mata tem que ser o filho, logo após o parto e sob influência do estado puerperal. Então percebam, a norma especial infanticídio possui todos os elementos da norma geral, homicídio. Homicídio é matar alguém. Ponto. Matar alguém. Homicídio, matar alguém. No infanticídio, mata-se alguém. Então, o infanticídio possui todos os elementos do homicídio. Mais uma vez, o homicídio é matar alguém. No infanticídio também alguém é morto.
mata-se alguém. Então, no infanticídio, a norma do infanticídio possui todos os elementos do homicídio, todos. Porque o homicídio fala matar alguém. E aqui no infanticídio mata-se alguém. Então, o infanticídio, mais uma vez, para não esquecer, possui todos os elementos aqui do homicídio. Porém, possui outros. Possui todos os elementos do homicídio, mais alguns. E mais alguns que são justamente os elementos que tornam o infanticídio especial. São os elementos especializantes. Quais são os elementos especializantes? Mata-se alguém, mas esse alguém tem que ser o próprio filho, logo após o parto, sob a influência do estado puerperal. Então percebam que eu tenho uma norma que traz todos os elementos do homicídio, todos, porque o homicídio fala apenas matar alguém. Aqui mata-se alguém no infanticídio. Então o infanticídio traz todos os elementos do homicídio, traz. E mais alguns elementos especiais, que são chamados de elementos especializantes. Então, se matar alguém é homicídio, matar alguém é homicídio, mas se matar alguém, e esse alguém for o próprio filho, logo após o parto e sob a influência do estado puerperal, a pessoa responderá por infanticídio. Há um conflito aparente de normas, percebem? Eu vou aplicar qual pena? A do homicídio ou do infanticídio? Ele vai responder por homicídio ou por infanticídio? Como que a gente vai saber? Nesse conflito aparente de normas, homicídio e infanticídio, qual norma vai prevalecer? Como eu falei, nós temos 4 princípios que resolvem os problemas decorrentes do conflito aparente de normas. E o primeiro princípio é o princípio da especialidade, que fala que no conflito entre uma norma geral e uma norma especial, prevalece a norma especial. Entenderam? E quando eu vou saber? Como que eu vou saber que a norma é especial? Mais uma vez, a norma especial é aquela norma que possui todos os elementos da norma geral. Possui todos os elementos da norma geral. E mais alguns, que são os elementos especializantes. Mais uma vez, homicídio, matar alguém. No infanticídio, mata-se alguém? Mata-se alguém, sim. Então, no infanticídio, possui todos os elementos do homicídio. Possui. Só que, além de possuir todos os elementos do homicídio, o infanticídio possui outros elementos. E esses outros elementos são os elementos especializantes, que tornam essa norma especial em relação ao homicídio. Quais são esses elementos? Chamou-lhe. A mãe matar o próprio filho, não é simplesmente matar alguém, é a mãe matando o próprio filho logo após o parto, sob a influência do estado puerperal. Tá bom? Olha aqui uma dica super mega Thunderby. Galera, vou falar baixinho agora, viu? Para ninguém escutar. Só a gente, tá? Só a gente. Olha só. Amigos, o princípio da especialidade prevalece. Não é porque ele faz incidir uma norma mais grave, não, tá bom? Já escutei isso por aí. Tá? Cuidado nas videoaulas que vocês vão assistir aí, tá? No YouTube tem de tudo. Internet é terra de ninguém. Olha só. O princípio da especialidade não incide porque ele não prevalece porque ele faz incidir o crime mais grave, não. Negativo. Tá? O princípio da especialidade vigora, prevalece, por quê? Porque ele é especial em relação à norma geral. Esse próprio exemplo aqui que nós damos, que eu dei para vocês, e foi proposital justamente para explicar isso agora, justificar, a pena do infanticídio, ela é menor do que a pena do homicídio.
Então, o princípio da especialidade não é utilizado para fazer incidir o crime mais grave, não. Tá bom? O princípio da especialidade prevalece por quê? Porque ele é especial. E no conflito entre uma norma geral e uma norma especial, prevalece a norma especial, independente do fato da pena do crime considerado especial ser maior ou menor. Fechado? Fiz isso aqui, tá? Mas não é negócio de política não, viu? Nem sou muito fã dele não. Tá bom? Galera, é direito penal mesmo, na veia. Então, primeiro princípio, o princípio da especialidade. Tá? Segundo princípio é o princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade. No princípio da subsidiariedade, fala o seguinte: o princípio da subsidiariedade, melhor dizendo, diz o seguinte: que no conflito entre uma norma primária e uma norma subsidiária, só um minutinho. No conflito, tem que tomar uma água para aliviar a garganta. No conflito, o princípio da subsidiariedade, retomando, tá? No conflito entre uma norma primária e uma norma subsidiária, prevalece a norma primária. Tá bom? Prevalece a norma primária. Então, a norma primária é uma norma que descreve o todo. Norma primária é a norma que descreve o todo. E a norma subsidiária é uma norma que descreve apenas uma parte do todo. Então, a norma primária, mais uma vez, é uma norma que descreve o todo. Norma primária. E a norma subsidiária é uma norma que descreve uma parte do todo. Por exemplo, nós temos o crime de extorsão e o crime de extorsão mediante sequestro. Olha aí, nós temos uma norma que descreve o todo, extorsão mediante sequestro. E uma norma que descreve uma parte do todo, extorsão. Então, a norma que descreve o todo, extorsão mediante sequestro, é a norma primária. E a norma que descreve uma parte do todo, extorsão, é a norma subsidiária. E no conflito entre a norma primária, extorsão mediante sequestro, e a norma subsidiária, extorsão, vai prevalecer a norma primária. Mais uma vez, no conflito entre a norma primária, que descreve o todo, e a norma subsidiária, que descreve apenas uma parte do todo, prevalece a norma primária, que descreve o todo, Então, norma primária, extorsão mediante sequestro, está descrevendo o todo, extorsão mediante sequestro. Norma primária. E a norma subsidiária descreve uma parte do todo, extorsão. Prevalece o quê? A norma primária. Então, a pessoa vai responder por extorsão mediante sequestro. Olha só, gente. Isso aqui é importante, tá bom? Presta atenção aqui no tio. Sério, isso aqui é importante agora, sem gracinha. Tá bom? Olha só. Nelson Grier, tá, um clássico do direito penal, trata, tá bom, a norma subsidiária como soldado de reserva. Soldado de reserva. O que é que ele diz isso? Digamos, tá, que a pessoa inicie o processo respondendo por extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro. No decorrer do processo,
colheita de provas, audiência de instrução e julgamento, tal, se descobre, fica provado, fica demonstrado que não privou a vítima da liberdade, que não houve sequestro, houve só extorsão. Então, olha só, a pessoa inicia o processo respondendo por extorsão mediante sequestro. O processo é iniciado com a pessoa respondendo por extorsão mediante sequestro. No decorrer do processo, resta demonstrado, fica provado, que a pessoa não privou ninguém da liberdade, que não houve o sequestro, houve apenas extorsão. Nesse caso, ela vai responder por qual crime? Por extorsão, ela não vai ficar impune. Vai responder apenas por extorsão. Por isso que Nelson Hungria chama a norma subsidiária de soldado de reserva. Ou seja, no conflito entre a norma primária, extorsão mediante sequestro, e a norma subsidiária, extorsão, prevalece a norma primária, extorsão mediante sequestro. Então ele vai responder por extorsão mediante sequestro. Mas se no decorrer do processo, ficar demonstrado que não houve sequestro, enfim, que só houve a extorsão, essa pessoa vai ficar impune? Não. Aí ela não vai responder pela extorsão mediante sequestro. Ela começou o processo ela sendo processada por extorsão mediante sequestro. Por quê? Porque a extorsão mediante sequestro prevalece sobre o sequestro. É uma norma que descreve o todo, extorsão mediante sequestro. E prevalece sobre uma norma que descreve uma parte do todo, sequestro. Então, prevalece a norma que descreve o todo, extorsão mediante sequestro. Então, inicia o processo respondendo por extorsão mediante sequestro. No decorrer do processo, fala, peraí, não teve privação da liberdade, não. Ela vai ficar impune? Não vai acontecer nada com ela? Vai. Ela vai responder por um crime. Não será extorsão mediante sequestro. Será extorsão. Ok? Por isso que a norma subsidiária é também chamada de soldado de reserva. Soldado de reserva. Sempre, quando eu estudei isso, eu lembrava um banco de reserva de um time de futebol. Né? Tem lá um jogador, se aquele jogador não der certo, tira e coloca outro. Eu visualizava sempre assim. O crime é a extorsão mediante sequestro. A extorsão está aqui no banco de reservas. Se no decorrer do processo ficar demonstrado que não houve extorsão mediante sequestro, que não houve privação da liberdade, que não encaixa a extorsão mediante sequestro, eu tiro a extorsão mediante sequestro e coloco a extorsão e a pessoa responde por extorsão. Então, na norma subsidiária, mais uma vez, eu tenho um conflito entre uma norma geral e uma norma especial. Norma geral é a norma que descreve o todo. Extorsão mediante sequestro, um exemplo. Extorsão mediante sequestro. Eu tenho uma norma primária, que descreve o todo. Princípio da subsidiariedade. Gente, às vezes eu estou falando aqui, tá? Que eu estou sem plano. Eu gosto da aula fluindo mesmo, tá? É meu jeito. Eu não gosto de plano de aula. É tudo, né? Aula meio que raiz. Então, olha só. Princípio da subsidiariedade. Eu tenho uma norma primária que descreve o todo. Uma norma primária que descreve o todo. Extorsão mediante sequestro. Olha só, descrevendo tudo. Extorsão mediante sequestro. Norma primária. Extorsão mediante sequestro é a norma primária. E uma norma subsidiária, que é a extorsão, que descreve só uma parte do todo. Então, eu tenho uma norma que descreve o todo, que é a norma primária. A norma primária descreve o todo, extorsão mediante sequestro, não esqueço. A norma primária que descreve o todo, extorsão mediante sequestro. E uma norma subsidiária que descreve apenas uma parte do todo, extorsão. Qual que vai prevalecer? A norma primária, que descreve o todo. Então, no conflito entre a norma primária e a subsidiária, prevalece a norma primária, que é a norma que descreve o todo. No nosso exemplo,
extorsão mediante sequestro. Fechou? Fechou? Agora outra informação. Mas, e se no decorrer do processo ficar demonstrado que não houve privação da liberdade da pessoa, que não houve sequestro? Aí sim, ela vai responder não pela norma primária, e sim pela norma subsidiária, que é a extorsão. Por isso que a norma subsidiária, a extorsão, no nosso exemplo, é chamada de soldado de reserva. Nelson Gria criou essa expressão, soldado de reserva. Tá lá na reserva, mas pode entrar a qualquer momento. Fechado, galera? Agora percebam, tá bom? Tanto na especialidade, que a gente falou, no caso do homicídio com infanticídio, como da subsidiariedade, norma primária e norma subsidiária, né? Extorsão mediante sequestro e extorsão, eu tenho um só fato. Um fato apenas. Lá na especialidade, eu tenho um fato. Um fato. Né? A matou B. Um fato. Aí resta saber se ali é homicídio ou infanticídio. Na subsidiariedade, eu tenho um fato. Sobre esse fato, resta saber, houve extorsão ou extorsão mediante sequestro? É um fato. Isso é importante, um fato. Agora, o terceiro princípio que resolve os problemas decorrentes do conflito aparente de normas. E agora vai começar a pingar sangue, ó. Vai começar a respingar sangue aí em vocês. Imagina assim, aquele churrada de sangue, tá? Gente, eu vou dar esses exemplos aqui para não esquecer, viu? Não é para fazer em casa, não. É para não esquecer. Tá bom? Pelo amor de Deus. O princípio da consunção, eu tenho uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço, e um vai absorvendo o outro. Então, o princípio da consunção é o terceiro princípio que resolve o conflito aparente de normas. Terceiro, consunção. No princípio da consunção, eu tenho uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço. Uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço, e um vai absorvendo o outro. Então, olha só. Na especialidade, na subsidiariedade, um único fato. Matou alguém. Especialidade. Extorsão mediante sequestro. Subsidiariedade. Agora precisa da consunção. Eu tenho uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço. E um vai absorvendo o outro. Só que a vida nossa não é muito fácil, porque o princípio da consunção, ele pode ser aplicado em 5 hipóteses. Esse princípio da consunção, isso que eu falei para vocês, uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço, e um vai absorvendo o outro, pode ser aplicado em 5 hipóteses. A primeira hipótese é o crime progressivo. Crime progressivo. Crime progressivo. É a primeira hipótese em que aplica o princípio da consunção. Crime progressivo. Desde já eu já vou falar para vocês. No crime progressivo, a pessoa tem uma única vontade. No crime progressivo, a pessoa tem uma única vontade. Olha só. Tá bom? Olha só. Vamos imaginar aqui, no mês de julho, né? Mês de julho não, tô em maio, indo para junho. Começando a fazer frio, né? E de fato está começando a fazer frio. Começando. Aí, a pessoa chega em casa, a nossa aluna está na Fac Funan, até 10h30, assistindo aula de Direito Penal. Sai da faculdade às 10h30. Vamos colocar o nome? Inventar um nome aqui, tá? Vamos falar que essa aluna nossa chama-se... Como que eu vou chamar essa aluna nossa, hein? Essa aluna nossa vai se chamar...
É que eu tô todo nome que eu venho conheço alguém com nome, eu não quero colocar nome de ninguém conhecido. Vamos chamar essa aluna nossa de Josefina, tá? Gente, é só título de ilustração, tá? Pelo amor de Deus. Josefina. Nossa aluna Josefina tem um marido chamado Formundo. Então, Josefina é casada com Formundo. Josefina é casada com Formundo. Olha só. Josefina, aluna dedicada, fica na FAC FUNAM até o último minuto da aula de Direito Penal, anota tudo, tira dúvida com o professor. Sai da faculdade às 10h30, vai para casa, chega lá por volta de 11 horas da noite, 23 horas. Mês de maio, junho, começando o frio. E ela queria tomar uma sopa quente, quentinha, né, para esquentar, razão do frio. Só que o marido da Josefina, o Formundo, serve sopa fria para Josefina. Josefina, quando pega a primeira colher da sopa e percebe com o seu paladar que a sopa está fria, ela, tomada por um ódio incontrolável. Gente, como aceitar uma conduta tão reprovável? Formundo serviu sopa fria para Josefina. Isso é inadmissível. Isso é intolerável, inconcebível. E em razão disso, Josefina, tomada pelo ódio, dá um soco no olho de Formundo. Formundo cai ao chão. Josefina, ainda nervosa, pega uma faca no faqueiro da cozinha e enfia uma faca na barriga de Formundo. Formundo, ainda vivo, debatendo ao chão. Josefina pega um machado e dá um golpe no pescoço de Formundo. E aí consegue chegar ao seu intento criminoso. Hã? Saiu sangue ou não daí? Olha só, galera. Por que eu falei esse exemplo esdrúxulo aqui? É para vocês não esquecerem, tá bom? O objetivo é esse. Desde o início, a intenção da Josefina era matar Formundo. Desde o início, quando ela colocou a colher na boca e sentiu que a sopa estava fria, a intenção era matar Formundo. Desde o início, ela tinha uma única intenção: quero matar Formundo. Só que para alcançar esse objetivo, matar Formundo, ela praticou vários atos. Primeiro, um soco no olho. Depois, uma facada na barriga. Depois, uma machadada no pescoço. O que eu falei que é princípio da consunção? Olha no caderno de vocês aí. Olha aí. Vou esperar aqui 2 segundos. Princípio da consunção. Uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço. Uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço. E um vai absorvendo o outro. Olha aí, amigos do bem, a sucessão de fatos. Primeiro, um murro, um soco no olho. Depois, uma facada na barriga. Depois, uma machadada no pescoço. Uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço. E um vai absorvendo o outro. Josefina vai responder por um único crime de homicídio. No nosso exemplo aqui, com todas as qualificadoras que existem no Código Penal, né? Mas olha só, ela não vai responder pelo lesão corporal, porque deu um soco.
no olho. Tentativa de homicídio, porque deu uma facada. E depois homicídio consumado, quando ela deu a machadada. Perceba, uma sucessão de fatos. Primeiro soco, depois facada, depois machadada. Uma sucessão de fatos. Mas um vai absorvendo o outro. Então o ato final de matar absorve todos os atos anteriores. Então ela vai responder por um único crime. Josefina vai responder por um único crime. Homicídio. Ponto. Júri fácil para fazer, né, para Josefina? Sustentar que ela fez isso por um motivo relevante. Relevante, valor moral. Sopa fria. Então isso, amigos do bem, Faco Funan, terceiro período, é o crime progressivo. Desde o início, a intenção dela, Josefina, era matar Formundo. E o que é agora progressão criminosa? Estou falando de crime progressivo. Crime progressivo é a primeira hipótese em que a gente aplica o princípio da consunção. Crime progressivo. Mas eu falei que o princípio da consunção é aplicado em 5 hipóteses. Primeira hipótese, crime progressivo. Segunda hipótese, progressão criminosa. Na progressão criminosa existem 2 vontades diferentes. Então vamos lá? Nosso mesmo exemplo, Josefina sai da faculdade, chega em casa e vai jantar a sopinha dela merecida. Afinal de contas, ela trabalhou durante todo o dia. À noite foi para a faculdade. Cansada, chegou em casa com frio e queria saborear uma sopa. Ok? Uma sopa. Só que o marido, Formundo, serviu uma sopa com macarrão que ela não gostava. Fez a sopa com macarrão talharim. E ela gosta de macarrão, de um outro tipo de macarrão. Gente, inconcebível. Como que o marido não sabe o gosto da esposa? Como que o marido, hoje, 2020, pode não saber qual o macarrão que atende ao gosto da esposa? Ninguém em sã consciência deixar isso passar em branco. Afinal de contas, ninguém tem sangue de barata. Então ela fala, isso não vai ficar assim não. Não vai ficar assim não. Eu vou machucar Formundo. Olha o que o tio Chamone está falando. Eu vou machucar Formundo. Josefina pensa, eu vou machucar Formundo. A intenção inicial era eu quero machucar. Aí ela está lá na cozinha, pega uma panela de pressão, que estava lá ao forno há algum tempo, com a água fervendo, pega essa panela de pressão, abre a panela de pressão, pega a água fervendo e joga no rosto de Formundo. Queima todo o rosto de Formundo, queimaduras a, como é que é? 2º, 3º, 4º, 5º, 1000 graus. Só que ela vai e pensa, peraí, ele não sabe até hoje qual macarrão que eu gosto. Jogar água quente e queimar o rosto é muito pouco diante do que ele fez. Então ela muda de vontade. Gente, o exemplo aqui é para não esquecer. Ela muda de vontade, não estou falando isso à toa não. Ela muda de vontade. A intenção inicial era machucar. Agora ela muda de vontade, fala de forma alguma. Ele pode ficar apenas com o rosto deformado após ter me servido um macarrão que eu não gosto. Não pode. Aí ela vai ao cofre, abre o cofre da casa, onde fica a arma da família,
pega lá um revólver calibre .38, 5 projéteis no tambor e desfere os 5 tiros contra Formundo e mata Formundo. Aí ela se sente aliviada. Agora sim, ele pagou pelo que ele fez de forma adequada na cabeça dela, Josefina. Então, olha aqui, galera, percebam. Ela mudou a vontade. A vontade inicial era machucar. Depois que ela machucou, no nosso exemplo, jogou água fervendo, ela muda a vontade e resolve matar. Aí efetua os disparos. 2 vontades diferentes. Ela vai responder por qual crime? Por homicídio. Então, nós também temos uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço. Primeiro fato, jogou água quente no rosto. Segundo fato, disparou 5 tiros. Uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço, que é o princípio da consunção. Progressão criminosa é uma hipótese em que se aplica o princípio da consunção. Então, tem uma sucessão de fatos. Primeiro fato, jogou água quente. Segundo fato, efetuou os disparos. Ela vai responder por um único fato, por um único homicídio, porque esse único fato, o homicídio, vai absolver os anteriores. Então, na prática, crime progressivo e progressão criminosa, na prática, a consequência é a mesma. Na prática, responde por homicídio. Mas na teoria, vocês vão ter lá na prova da OAB, quando eu dei essa aula aqui para o pessoal que está atualmente no 4º período, quando eles estavam no 2º, foi muito doido, quando eles estavam no 2º período. A gente teve essa aula na semana, no domingo posterior, caiu na OAB um exemplo muito parecido com esse. Para diferenciar se era crime progressivo ou progressão criminosa. Então, na prática, galera do bem, na prática, consequência é a mesma. Josefina responderá, no nosso exemplo, tá? Por homicídio, na prática. Mas na teoria vocês precisam saber quando ocorre crime progressivo e quando ocorre progressão criminosa. Para ser crime progressivo deve haver uma única vontade. Desde o início a vontade era qual? Matar. Então é crime progressivo. Desde o início. O enunciado tem que nos informar isso, para a gente saber. Desde o início a intenção era matar, mas para matar percorreu-se um caminho. Primeiro, soco no olho, depois facada, depois machadada. Crime progressivo. Desde o início a vontade era matar, uma única vontade. E na progressão criminosa, mais de uma vontade. Vontade diferente. Começa com uma vontade, machucar, e termina com uma outra vontade, matar. Vontades diferentes. Então, o resultado prático, repito, é o mesmo. Vai responder por homicídio. Tranquilo, tá? Mas na teoria, vocês vão ter que saber. Vai responder por único crime, homicídio, em razão do princípio da consunção. E no nosso exemplo, o princípio da consunção, na hipótese de... Aí vocês vão ter que saber se é crime progressivo ou progressão criminosa. Para saber isso, tranquilo. Crime progressivo, uma única vontade. Progressão criminosa, mais de uma vontade. Tá bom? Galera, pelo amor de Deus, viu? Isso aqui eu dou esses exemplos loucos, tá? Loucos mesmo, é com a intenção apenas. Eu acho que quanto mais louco, mais esdrúxulo, mais absurdo for o exemplo, mais difícil esquecer, né? A intenção é só essa, pelo amor de Deus, viu? Tá? Pelo amor de Deus. Então vamos dar sequência? Nós já falamos do princípio da especialidade, da subsidiariedade, estamos no princípio da consunção. O princípio da consunção é uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço, e um vai absorvendo o outro. Eu falei para vocês que o princípio da consunção é aplicado em 5 hipóteses. Primeira hipótese, crime progressivo. Segunda hipótese, progressão criminosa. E a terceira hipótese
é o antefactum impunível. Antefactum impunível ou fato anterior não punível. É o fato anterior não punível. Antefacto impunível ou fato anterior não punível. Fato anterior não punível. É o fato anterior não punível. Fato anterior não punível. Tá bom? Então, olha só. O falso é crime, né? Falso, falsidade. Você vai e falsifica a assinatura de alguém. Isso é crime. Crime falso, né? Agora vamos lá. Você falsifica a assinatura. Você acha um cheque, um talão de cheque no chão. Falsifica a assinatura do cheque, do titular do cheque, e passa o cheque no comércio. Estelionato. Estelionato. Então, o fato anterior, o falso, é absolvido pelo estelionato. Na verdade, foi um meio, né? Foi um meio para praticar o crime fim, que é o estelionato. Então, nesse exemplo, nós temos dois crimes, entre aspas, né? Um conflito aparente de normas. Olha aí o conflito aparente de normas. Falso, estelionato. E qual que vai prevalecer? O estelionato. Porque o falso foi um meio para viabilizar a prática do crime fim, que é o estelionato. Vou arrumar esse negócio aqui. O telefone tá caindo. Beleza? Fechou, galera? Então percebam a sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço. Né? Já tem um outro crime que a gente poderia encaixar, né? Apropriação de coisa achada. Tem que devolver lá. A lei prevê um prazo para devolver, não devolveu. Mas não vamos nem entrar nessa seara, não. Porque aqui na matéria de direito penal, parte especial, direito penal, parte geral. Então, olha só. Nós temos o crime falsificou, crime de falso. E passou o cheque, estelionato. Ele vai responder por falso e estelionato? Não. Vai responder apenas pelo estelionato. Porque o falso foi um meio para viabilizar a prática do crime fim, do objetivo, que é o estelionato. Agora, olha só. Tem que ser tudo no mesmo contexto fático, né, gente? Tudo no mesmo contexto. Tudo amarrado. Tá bom? Tudo amarrado. No mesmo contexto. Ele pegou, assinou o cheque e passou lá no... Assinou o cheque e passou no comércio. Tudo dentro do mesmo contexto, tá? Dentro do mesmo contexto. Estou falando isso porque, depois vão falar que os alunos começam a perguntar, não, mas o talão tinha tantos cheques, passou um cheque, o outro assinou e não passou. Olha o nosso exemplo. Ele pegou uma folha que ele achou, assinou, foi no comércio que estava do lado e passou o cheque. Tudo dentro do mesmo contexto. Vai responder por quê? Estelionato. Tá bom? Estelionato. Fechado? Sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço. Primeiro falso, depois estelionato. Responde por estelionato. Ok? Então, o princípio da consunção. Uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço. E um vai absorvendo o outro. Primeiro exemplo, crime progressivo. Uma só vontade. Segundo exemplo, progressão criminosa. Mais de uma vontade. Terceira hipótese, ou exemplo, antefactum punível. É o fato anterior não punível. Quarto exemplo é o pós-facto impunível. É o pós-facto impunível. Pós-facto impunível. É o fato posterior impunível. Agora já é o contrário. É o fato posterior impunível. Também chamado de exaurimento. Também chamado de exaurimento. É o fato posterior não punível.
Tá bom? É o fato posterior não punível. É o fato posterior não punível. Tá bom? Exemplo? Nós temos os crimes de corrupção, né? Corrupção ativa, corrupção passiva. Eu não vou aprofundar isso aqui, porque, repito, primeiro a gente tem que aprender a parte geral para depois estudar a parte especial, tá bom? Mas quando vocês estudarem lá a parte especial do Código Penal, que traz os crimes em espécie, quando for estudar corrupção, vai ter lá os verbos do tipo, né? Como que os crimes se consumam. E no crime de corrupção tem lá, por exemplo, exigir vantagem, tá? Tem o crime de concussão também. Enfim, vamos imaginar aqui que está exigindo vantagem indevida. Galera, exigir vantagem indevida já é uma conduta criminosa. Por quê? Porque o Código exige exigir vantagem indevida. O Código Penal exige isso. Exigir vantagem indevida. Lá não está. Lá não está se exigindo o recebimento da vantagem indevida. Exigir, solicitar vantagem indevida. Tá bom? Então vamos imaginar aqui no exemplo hipotético. A pessoa solicita vantagem indevida. Solicita. O crime está consumado. O crime está consumado. Solicitou, pronto, pode prender. Quem for delegado aí. Solicitou vantagem indevida, delegado, policial militar, policial civil. Solicitou vantagem indevida, o crime está consumado. E se além de solicitar, depois obtém a vantagem, recebe a vantagem, esse recebimento da vantagem é o quê? É o pós-facto impunível. É o exaurimento. Ele é irrelevante para fins de consumação. O crime se consuma quando? Quando você solicita a vantagem indevida. Quando você requer, quando você exige. Depende da situação. Não exige a obtenção da vantagem indevida. Então exigiu, pronto. Solicitou, o crime está consumado ali, pronto. O resto, o que vem posteriormente, é o pós-fato impunível. É o pós-fato impunível. Por quê? Porque o crime consumou aqui atrás, quando você solicitou. Então, olha só, no antefacto impunível, que a gente estudou agora há pouco, o fato anterior é que não se pune, no antefacto impunível. É o fato anterior, é a assinatura do cheque, é o falso. O que se pune é o quê? É o fato posterior, o estelionato, no antefacto impunível. E agora, no pós-facto impunível, é o inverso, é o fato posterior que não se pune. O que se pune é o fato que? Anterior. Solicitou a vantagem, o crime está consumado. Exigiu a vantagem, o crime está consumado. Se depois obtém a vantagem, o máximo que pode acontecer é o quê? Uma alteração na hora da dosimetria da pena. Mas para fins de consumação é irrelevante. Fechado? Fechado, amigos? Então, nós temos aí o princípio da consunção, uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço. Aplica-se em 5 hipóteses. Primeira hipótese, crime progressivo, uma vontade. Segunda hipótese, progressão criminosa, mais de uma vontade. Terceira hipótese, antefacto impunível. Quarta hipótese, pós-facto impunível. E a última hipótese, crime complexo. No crime complexo, nós temos uma fusão de 2 ou mais crimes, uma fusão, tá? Latrocínio, por exemplo, roubo seguido de morte, uma fusão de 2 ou mais crimes. Então a pessoa vai lá, mata a pessoa do caixa, né, do estabelecimento comercial e rouba o dinheiro. Olha só aí, roubo e homicídio. Roubo seguido de morte, latrocínio. Olha a sucessão de fatos no tempo e no espaço. Primeiro, matou. Depois, pegou o dinheiro. Ela vai responder por roubo e homicídio? Olha o conflito aparente de normas. Vai responder por qual crime? 157, roubo
ou 121, homicídio? Vai responder por latrocínio. Roubo seguido de morte. Então tem uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço. E um absolve o outro. Nesse caso, ele vai responder por latrocínio. Fusão de dois crimes, homicídio e roubo. Roubo e homicídio. Fechado, galera? Então, olha só. Estamos tratando do conflito aparente de normas. Quando duas ou mais normas aparentemente são aplicáveis ao mesmo fato. Quando que eu vou saber qual norma deve ser aplicada ao fato? 4 princípios resolvem essa questão. Primeiro princípio da especialidade. Norma especial prevalece sobre a norma geral. Lembrem do exemplo do homicídio e do infanticídio. Segundo exemplo, segunda hipótese, segundo princípio, subsidiariedade. No conflito entre norma primária e norma subsidiária, prevalece a norma primária. Lembrem da extorsão e da extorsão mediante sequestro. Terceiro princípio da consunção. Uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço. Só que dentro de consunção nós temos 5 hipóteses. Crime progressivo, uma só vontade. Progressão criminosa, 2 vontades. Antefacto impunível, que é o fato anterior não punível. Pós-facto impunível, ou exaurimento, é o fato posterior que não se pune. E o crime complexo. Voltamos para cá. 4º e último princípio que resolve o conflito aparente de normas. É o princípio da alternatividade. Último princípio. Alternatividade. Alternatividade. Princípio da alternatividade. E o princípio da alternatividade serve para resolver conflitos dentro da mesma norma. Serve para resolver conflitos na norma. Na norma. Tá? Serve para resolver conflitos na norma. Na norma. Tem alguns autores até que não colocam ela como sendo um dos princípios que resolve o conflito aparente de normas. Tá? Outros colocam. Eu prefiro colocar. Então, o princípio da alternatividade resolve conflitos na norma. Por exemplo, o artigo 33 trata do crime, 33 da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, né? Traz o crime de tráfico de drogas. E nós temos várias condutas que caracterizam o crime de tráfico de drogas. Várias condutas. Importar, exportar, ter em depósito, vender, guardar, enfim, várias condutas. Então vamos imaginar no mesmo contexto fático, a pessoa guarda a droga. Olha só, guardar já é crime, tráfico. Guarda. Então vamos imaginar, ele está transportando, transporte também é o tráfico. Então ele transporta, chega em casa e guarda. Na hora que ele está guardando, a polícia chega na hora e prende. Puf. Tinha 2 condutas, transportar a droga e guardar a droga. 2 condutas. Ele vai responder por 2 crimes de tráfico de droga? Não, gente. Ele vai responder por um único crime de tráfico de drogas. Por quê? Porque foi tudo no mesmo contexto. Então, o princípio da alternatividade fala, olha, ele pode praticar um só núcleo do tipo, um só verbo, uma só conduta ou várias condutas, não interessa. Ele vai responder por um único crime de tráfico de drogas, desde que seja tudo no mesmo contexto fático. Tá bom? Tem que ser tudo no mesmo contexto fático, no mesmo contexto, tudo amarradinho. É diferente, por exemplo, a pessoa vem, transporta droga do Paraguai para uma cidade, guarda a droga. Depois de uma semana vai, pega mais droga. Veja que aí, nesse caso, rompeu o contexto fático. São condutas independentes. Aí ele responderá por 2 crimes de tráfico de drogas. Para ser um único crime, ele pode praticar vários verbos, várias condutas dentro de um mesmo contexto. Exemplo, transporte e guarda a droga dentro do mesmo
contexto. Gente, olha só. Conflito aparente de normas não é muito difícil, mas requer uma atenção especial, tá bom? Mais uma vez, o conflito aparente de normas, ele serve para resolver conflitos aparentes. Pô, eu tenho um fato. Sobre esse fato incidem aparentemente 2 ou mais normas. Como que eu vou saber qual norma que eu vou aplicar então? Aí nós temos esses 4 princípios que vocês precisam saber. Tá bom? O primeiro princípio, especialidade. O segundo princípio, subsidiariedade. Terceiro princípio, consunção. E o quarto princípio, alternatividade. Então, o princípio da especialidade, da subsidiariedade, da consunção e da alternatividade são princípios que respondem às questões relativas ao conflito aparente de normas. Eu tenho 2 ou mais normas aparentemente aplicáveis ao mesmo fato. Qual norma deve ser aplicada? Como que eu vou saber? Analisando o princípio da especialidade, da subsidiariedade, da consunção e da alternatividade. Princípio da especialidade. Lei especial prevalece sobre a lei geral. A lei especial possui todos os elementos da lei geral e mais alguns que são os especializantes. Exemplo, o homicídio e o infanticídio. Subsidiariedade. Eu tenho uma norma que descreve o todo e uma norma que descreve apenas uma parte do todo. Extorsão mediante sequestro. Prevalece a norma que descreve o todo. Lembrem do soldado de reserva. Não esqueçam. Tá bom? Princípio da consunção. Uma sucessão de fatos praticados no tempo e no espaço, e um vai absorvendo o outro. Eu aplico esse princípio da consunção em 5 hipóteses. Crime progressivo, lembra da Josefina e do Formundo. Uma só vontade. Progressão criminosa, 2 vontades. Antefacto impunível, fato anterior não punível. Pós-facto impunível é o fato posterior ao exaurimento, que não se pune, e crime complexo. Fusão de 2 ou mais crimes. Latrocínio é um exemplo típico disso. E alternatividade. A pessoa pratica mais de uma conduta prevista na mesma norma, no mesmo tipo penal, vai responder por um único crime. Olha só, existem casos concretos que podem ser resolvidos por mais de um princípio, tá bom? Determinado caso você pode falar, não, mas esse aqui eu posso aplicar tanto o princípio da especialidade como o princípio da subsidiariedade, não tem problema. Se vocês forem checar o livro do Rogério Sanches, inclusive ele fala que para alguns autores nem precisava do princípio da subsidiariedade, porque o princípio da especialidade por si só resolve as questões da subsidiariedade. Mas eu estou passando para vocês o que é majoritariamente aceito, tá bom? Conflito aparente de normas, conflito entre 2 ou mais normas. Como resolver? Pelos princípios. Quais são os princípios? Especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Amigos do bem da FAC-FUNAM, eu já passei essa aula para vocês, tá bom? Ela apenas não foi gravada. Agora, cada aula é uma aula, né? Enfim, professor que também, cada um tem seu estilo, cada um tem seu jeito de ministrar a aula, eu tenho o meu jeito, tá? O meu jeito, eu não gosto muito de... E o Leandro, tá? Repito, cada um tem seu jeito e cada um se dá bem com um jeito diferente. O meu jeito, eu não gosto de seguir muito roteiro, não, porque eu não gosto de dar aula robotizado, do meu jeito. Já tem colegas que
sem um roteiro não consegue dar aula tranquilamente. Então o que acontece? Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, querendo dizer que o meu jeito é melhor ou pior. É o meu jeito, tá bom? É o jeito meu. Eu não gosto de me sentir robotizado. Então, cada aula é uma aula. Se eu for dar essa aula, conflito aparente de normas, amanhã provavelmente será uma aula diferente do que essa que eu dei hoje. Por quê? Porque surgem novas perguntas quando a aula é presencial, novos fatos podem vir à cabeça, né? Eu acho que, tô falando isso aqui pensando que eu amarrei direitinho para vocês conflito aparente de normas, ficou bem amarradinho, tá? Eu acho que vocês vão conseguir bem aí nas provas da faculdade, vão ter o alicerce adequado para matar aí as questões de OAB, primeira etapa de concurso, sem maiores problemas. Tá bom? Amigos, já estou com saudade de vocês, tá? Sem nenhuma brincadeira, viu, Wagner? Viu, Amarildo? Viu, Emídia? Todos vocês, tá? Vou até parar de citar o nome porque eu esqueço o nome de uns, né? Mas estou com muita saudade. Eu fiquei de gravar essa aula, as duas últimas aulas, gravei essa agora, vou disponibilizar outra amanhã, quarta-feira. A aula semana que vem, a prova, então vocês terão tempo aí de sobra para assistir o vídeo, revisar, fazer a revisão da revisão, revisão da revisão da revisão e assim por diante. Só mais um aviso, nota e frequência. Galera, tiraram meu nome me expulsaram, entre aspas, do sistema. Eu pedi para a secretaria me incluir novamente. Eu até recebi uma mensagem hoje. Me parece que amanhã vão deixar eu entrar no sistema por 24 horas. E eu estou precisando entrar para lançar nota e frequência. Eu não lancei ainda porque eu fui excluído. Não consta lá como professor mais, infelizmente, né? Mas eu vou entrar lá e vou disponibilizar. Mas quase 90%, todo mundo foi bem. Na verdade, não teve ninguém mal, né? Mas eu preciso também fazer isso para vocês ficarem sabendo. E parece que vão liberar amanhã. Liberando amanhã estará lá no sistema. Tá bom? Então, façam a revisão do conflito aparente de normas. Pelo amor de Deus, gente, estudem, tá? O estudo transforma vidas. Não existe hoje nada mais eficaz, mais poderoso para transformar nossas vidas do que o estudo. Nada. Coincidentemente, esse final de semana eu estava conversando com um colega de faculdade que passou no concurso de delegado. Ele já era policial. Eu formei tem tempo, hein? Formei em 2004, na PUC. Hoje polícia até que ganha bem, naquela época não, ganhava muito mal. E eu lembro como se fosse hoje, tá? Ele comentando que ele não tinha grana para comprar micro-ondas. Morava lá perto de favela, que era perigoso, porque ele era policial civil. Fez a faculdade, formou delegado, tá? E com o tempo já é delegado especial. E assim, a vida mudou por completo. Não faço ideia quanto que ganha hoje um delegado especial, né? Não faço ideia. Mas imagino que seja por volta aí de uns 15, 16 mil. Delegado classe especial em Minas Gerais. Então percebam, o cara que morava numa comunidade, hoje está morando num bairro bacana. O cara que andava de buzu, está andando de carro legal. Percebam o poder que o estudo tem de transformar a vida das pessoas. Né? Eu dei esse exemplo porque coincidentemente eu conversei com eles esse final de semana sobre o negócio de política aí, estava trocando uma ideia. Então, seja o que vocês quiserem. Eu quero ir para a advocacia. Cara, está escancarado o mercado, mas escancarado para quem manja do riscado, né? Profissional meia boca tem aos montes e vocês não vão prosperar. Agora, se estudar, se fizer o negócio do jeito que tem que ser feito, fazer o bem, acreditar em Papai do Céu, o negócio flui, mas tem que pagar o preço. Eu quero concurso, mesma forma. Agora, vai ser concorrido, tem que estudar. Repito, o estudo tem um poder absurdo de transformar a vida das pessoas. Poder absurdo de transformar para melhor a vida das pessoas. Conhecimento é uma coisa linda, tá? Então, continuem estudando, por favor, é um pedido que eu faço. Por favor, continuem estudando.
continuem sempre acreditando no objetivo que vocês têm. Não sei qual é, cada um tem o seu. Mas continue acreditando. Coloque esse objetivo, não esqueçam dele, tá? E persistam. Persistam. Esqueçam os boca maldita que existe por aí. O que mais tem é boca maldita. Ah, é muito difícil. Ah, tem muito advogado. Concurso é complicado. Prova do OAB é difícil. Boca maldita é o que mais tem. Tá? Dificilmente vai chegar uma pessoa para vocês bater no nome e falar: cara, você está fazendo certo. Tá bom? Em breve você vai estar aí bem. Dificilmente você vai ver alguém falando isso. É família e amigo, um ou outro. A maioria eu rotulo como boca maldita, porque eu passei por isso também. Quando eu fui pedir a exoneração lá do Tribunal de Justiça para começar a advogar, realizar meu sonho, o que eu mais escutei foi isso: é doido? Não vai dar certo? Vai dar errado? Tem muito advogado? Né? Não foi bem assim não, graças a Deus. Mas eu acreditei no meu sonho e acho que fiz o que tinha que ser feito. Todos os dias eu estudo, 2 horas de manhã, 2 horas à noite, 4 horas. 2 horas de direito penal de manhã, 2 horas de processo penal à noite. Né? Estudando, fazendo bem, acreditando em Deus, não tem erro, tá bom? Gente, beijo no coração, que Deus abençoe vocês, tenham um resto de semana abençoada, tá? E vamos tomar cuidado aí com esse vírus aí, que veio aí para perturbar nossas vidas, tá bom? Beijão mesmo. Tamo junto, hoje e sempre.